Segundo livro de Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei o meu escudo e a força da minha salvação, o meu reino retiro e o meu refúgio. O meu salvador da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei, do meu tempo ouviu ele a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu a uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios os perturbou, e apareceram as profundezas do mar e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. E desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e dos seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu o abaterás. Porque o Senhor és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés com os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instruí as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste desde o escudo a tua salvação, e pela tua bravura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste a força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí contra o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações, e o povo que me conhecia me servirá. Os filhos dos estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos dos estranhos desfaleceram e cingindo-se saíram dos seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. O do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre.